Nós vamos abrir em Hebreus, na carta aos Hebreus. Essa carta aos Hebreus, ela foi escrita aos judeus convertidos que estavam passando por muita tribulação, sendo tentados a recuar. E a carta aos Hebreus, ela é muito relacionada com o livro de Levítico. Mas esse texto que eu vou ler e que eu quero dar como tema gratidão, esse texto aqui é um texto eu acho um texto muito profundo, muito interessante. Como a carta aos Hebreus tem muita coisa assim, profunda, muito interessante. E esse texto fala, eu já preguei uma série aqui de Melquisedeque, mas eu estava estudando ainda mais sobre esse personagem, e Deus vai mostrando assim novidades para a gente maravilhosas. Aqui diz assim, a partir do verso 1 do capítulo 7: esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Para você entender o contexto desta fala, você vai marcar aí para ler em casa Gênesis 14. Gênesis 14 trata daquele episódio quando Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, foi sequestrado. E então Abraão juntou todos aqueles que com ele caminhavam e libertou Ló, trouxe de volta todos os seus bens. Está lá no capítulo 14. Trouxe todos os seus bens, trouxe Ló são e salvo. E esse texto é maravilhoso, e aqui vai fazer menção a ele. Olha bem, versículo 2: e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Vejam bem, Abraão, diz o texto, depois que ele voltou da batalha e de trazer de volta Ló, seus bens, sua família, Abraão vem vitorioso e aparece-lhe Melquisedeque, um personagem enigmático na Bíblia, muito enigmático. E o texto aqui que nós acabamos de ler diz: e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque vem, abençoa Abraão. E uma coisa interessante naquele episódio, que eu vou fazer menção no final, mas eu vejo aqui que Abraão, ele teve uma decisão voluntária. Vocês sabem quantos anos isto aconteceu antes da lei ser pronunciada por Moisés? Tem ideia? 400 anos antes. 400 anos antes de Moisés receber e pronunciar a lei para o povo, Abraão, como um ato de gratidão, de reconhecimento a Deus, ele decidiu, e ele é considerado o pai da fé, se nós cremos
É porque Abraão começou esse negócio de crer num Deus que ele não via, mas que ele entendia que existia e precisava obedecê-lo. Abraão também deu origem a esse negócio que a gente chama de dízimo. 400 anos antes da lei. Como um ato de quê? Gratidão e reconhecimento a Deus pela sua grande conquista. E isso depois foi praticado pelo filho de Abraão, pelo neto de Abraão, Isaque, Jacó, e se tornou um costume entre o povo judeu. Por isso é que no Velho Testamento, vocês sabem que no período patriarcal não havia dinheiro como nós temos hoje. As pessoas trocavam alimentos, trocavam animais, trocavam vegetação. Interessante que eu fui na África uma vez, fiquei 40 dias lá, e visitei muitos países: Zâmbia, Zimbábue, África do Sul, Moçambique, Angola. E a pobreza era tanto que a gente via pessoas que estavam vendendo assim um punhado de feijão, um punhado de carvão, um punhado de arroz, assim, coisinha mesmo pouca, como se coubesse na mão. E eu fiquei intrigado com aquilo e perguntei: essas pessoas estão fazendo o que com esses materiais que estão oferecendo? Eu falei: ah, não, pastor, eles trocam, às vezes só tem aquele pouquinho de arroz, então precisa de feijão, troca com outro que tem feijão, troca com outro que não tem carvão para poder. Entenderam? Isso recente. Imagina há 2.500, 3.000 anos atrás. Então eles, quando iam levar para o Senhor, eles ofereciam o quê? Um novilho, um carneiro, uma ovelha. Os pobres não tinham muita coisa, ofereciam uma pombinha. Oferta. Aprenderam isso. Aprenderam isso. Como reconhecimento e gratidão a Deus. E Abraão, semita, descendente da linhagem de Sem, que vem lá desde Noé, que teve os seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e Abraão é um semita da descendência de Sem, que temia o Senhor. O texto diz que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, ou seja, Melquisedeque significa rei de justiça. Depois rei de Salém, porque naquela época também, hoje a gente fala em rei, você pensa em quê? Uma nação como Espanha, como Inglaterra. Não, naquela época a cidade de Juiz de Fora teria um rei. Salém era aquela cidade que posteriormente veio a ser chamada de Jerusalém. Salém. Esse Melquisedeque era considerado rei de Salém. E rei no hebraico é Meler. Por isso o texto diz que ele era rei de paz. Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida,
feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre, de tal maneira que esse texto nos revela que Melquisedeque era uma representação do próprio Senhor Jesus Cristo. Sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, sem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Quem é o nosso sacerdote hoje? Quem é o nosso sacerdote hoje? Jesus Cristo, que permanece para sempre, não tem início, porque antes de tudo ser criado ele era, sem início, sem fim, permanece sacerdote para sempre. Aquela figura, portanto, de Melquisedeque representava o próprio Senhor Jesus, a quem Abraão disse: eu quero dar os dízimos de tudo. Eu quero reconhecer o senhorio dele sobre a minha vida. E isso é muito importante por causa das pessoas que foram batizadas hoje, porque às vezes as pessoas não têm uma compreensão clara a este respeito. E se isso não fosse uma verdade, o escritor aos Hebreus não estaria tratando desse assunto, não estaria cogitando desse tema. Podia até ter falado de Melquisedeque como sacerdote, mas não acentuaria a oferta, o dízimo, o reconhecimento da autoridade do Senhor sobre a sua vida. E muitos crentes têm dificuldade com isso. Existe até tese de doutorado para contraditar isso, o que para mim é uma maneira estratégica de Satanás de frear a obra do Senhor. Porque você vai na Disney World sem saber, na Disney Estados Unidos, você está financiando um grande projeto do mal, porque eles financiam. Nas igrejas, os crentes financiam o projeto de Deus de salvação da humanidade. Pastor Samuel sabe, eu tenho recebido apelos da África. Não temos onde nos reunir, não temos livros para as crianças, não temos roupas, não temos comida. Vocês poderiam ajudar? Como é que a gente poderia ajudar? Os crentes sendo fiéis ao Senhor. Se não houver recurso, você não pode pregar o Evangelho, você não pode abençoar, você não pode salvar a gente. Considerem a grandeza desse homem, Melquisedeque. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu os dízimos dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, entre os descendentes de Levi, da tribo de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. O que o escritor está dizendo? Nem os descendentes de Abraão estão isentos, porque os descendentes de Abraão eram considerados filhos da promessa. A promessa do reino eterno era deles. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Gênesis 12, o que diz lá? Deus diz para Abraão: eu te abençoarei, eu te abençoarei. Abraão já tinha uma promessa de bênção. Mesmo assim, ele não abriu mão da bênção de Melquisedeque, que representava o próprio Senhor Jesus. Você só é abençoado quando você dá. Você dá até uma esmola ali na rua para um mendigo, o que ele diz para você? Deus te abençoe. Não é interessante? Você entrega na igreja,
que o pastor faz? O que o diácono faz? Deus te abençoe. É Deus que vai te abençoar, mas muitos não creem nisso. Muitos não acreditam nisso. Verso 7. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Ele está dizendo, em geral é isso que acontece. O inferior, nós somos abençoados pelo Senhor Jesus. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado. O inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, preste bem atenção que é uma questão de interpretação de texto, viu? Aqui requer um pouco de língua portuguesa aqui, ó. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Quem que recebia os dízimos no primeiro caso? Vamos ver se são bons de português. Quem? Os levitas. Ele não vem falando sobre quem deveria tomar os dízimos, eram os levitas e tal. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais, os levitas, que faziam parte do sacerdócio, mas morriam. No outro caso, quem é o outro caso? O caso que ele vem narrando é aquele de quem se declara que vive. Quem é esse? Melquisedeque, que representa o próprio Senhor Jesus. Olha como o texto é maravilhoso quando a gente o estuda com clareza. No primeiro caso, os levitas, homens que morrem. No segundo caso, Abraão dá os dízimos a Melquisedeque, que era o representante daquele que vive para sempre. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Falar desses assuntos nem sempre dá muito ibope para falar amém, né? Pode-se até dizer que Levi, verso 9, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Olha que coisa interessante, não é? Que requer muita interpretação. Pode-se dizer que Levi, a tribo de Levi, né? Que recebe os dízimos, e ele não fala se recebeu os dízimos, não. Recebe, ele está escrevendo para os judeus convertidos no primeiro século. Levi, a tribo de Levi, que fazia parte do sacerdócio, eles é que tinham que receber. Como na igreja hoje temos os diáconos, que recebem os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Ele está dizendo assim, Abraão, antes de ter a sua geração dos levitas, que viria 400 anos depois, a tribo de Levi entregou porque Abraão foi fiel. Sabe o que você diz para mim? Muito das bênçãos que eu recebo na minha vida foi por causa da fidelidade da minha mãe com Deus. Muito do que os meus filhos receberão é por causa da minha fidelidade com Deus, e isso acontecerá na tua vida se você acreditar nisso e for fiel. Pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também os entregou por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Os descendentes dos levitas ainda não existiam. Pulando um pouquinho, versículo 12. Certo é que, quando há mudança de sacerdócio,
é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Que coisa interessante, não é? O que ele está dizendo aqui é que Melquisedeque não aparece em tribo nenhuma. E para os judeus, o sacerdócio tinha que vir da tribo de Levi. Aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Não havia descendente de Melquisedeque que Moisés, porventura, tivesse dado orientação para que servisse no altar. E aí ele continua: pois é bem conhecido, olha bem, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Isso aqui é de uma profundidade, amados, algo que engrandece o nosso Senhor, e que muitos judeus, por esta razão, não foram capazes de crer em Jesus, porque para eles o Messias tem que vir da tribo de Levi. Jesus não vem da tribo de Levi. Jesus vem da ordem de Melquisedeque. Jesus vem da tribo de Judá. E para os judeus, o texto está dizendo, Moisés não fez menção disso. Como pode? Porque eles ignoravam que havia um sacerdócio que estava acima do sacerdócio humano. Por isso hoje ele é o nosso sacerdote à direita do Pai, intercedendo por nós. Eu sei que o texto é de difícil compreensão, mas estou procurando torná-lo o mais claro possível para os irmãos. Verso 17: porquanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é da ordem dos levitas, mas é de uma ordem divina. E nós precisamos entender, o texto vai nos dizer isso com clareza, que quando nós ofertamos ao Senhor aqui, nós estamos fazendo a pessoas que morrem, mas ali quem está recebendo é o próprio Senhor Jesus, o sacrifício das tuas mãos. E se Jesus fez tão grande sacrifício por nós, não há sacrifício que a gente não possa fazer. Eu quero concluir, porque não quero avançar no tempo. Muitas outras coisas eu teria a dizer, inclusive eu quero que você abra rapidamente em Gálatas 6, só para eu mostrar algo para vocês. Gálatas 6. É interessante, Gálatas 6:6, olha o que diz aqui. E o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas coisas aquele que o instrui. Deu para entender bem, irmão? O que está sendo instruído na palavra, você está sendo instruído na palavra, amém ou não? A Bíblia diz assim: faça este alguém participante em todas as boas coisas aquele que o instrui.
Não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está falando de lei da semeadura. Não está falando que a mão de Deus vai pesar porque você pecou, qualquer coisa, não. Ele vem falando de liberalidade para com a obra. A igreja instrui as pessoas através do pastor. Quem é instruído da palavra deve participar dos seus bens com aquele que o instrui. O pastor instrui através da igreja. Não vos enganeis, ele continua. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Esta semeadura é uma semeadura no campo espiritual, no mundo espiritual. Dinheiro na igreja não é material. Dinheiro na igreja é espiritual. E é um assunto tão espiritual que o diabo luta para as pessoas não serem liberal com a obra do Senhor. E aí vai ter chacota por aí afora, né? Você é bobo de estar entregando dinheiro na igreja, dinheiro para o pastor, e vai aquela lorota toda, né? Voz do diabo, e que muitos caem. Eu prefiro ouvir a voz de Deus. Eu prefiro ouvir a voz de Deus porque eu sou prova disso. De que Ele de fato é um Deus abençoador. Aqui em Gálatas ainda, olha o que diz o verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Não canse de ficar fazer o bem não, porque às vezes o diabo vem na tua orelha e você diz, para que eu estou ajudando, para que eu estou fazendo, para que eu estou me entregando para a obra. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não pode desanimar, não pode parar, porque a seu tempo nós vamos ceifar aquilo que nós semeamos. Amém, amados?